Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, capítulo de número 42. Salmo 42. Graças a Deus estamos aqui, não é? Portanto, que seu coração possa, nesse momento, encontrar paz diante do Senhor Todo-Poderoso, que te acolhe, que te recebe nesta noite. Salmo 42 diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que bom estarmos em Tua presença. Que bom, Senhor, estarmos em Sua santa casa. Casa que nos acolhe, a igreja do Senhor, que nos abraça, que nos recebe com carinho, com cuidado. Que bom é estarmos entre os irmãos. Que bom, Senhor, é podermos em culto apresentar a nossa oração, a nossa adoração, recebermos o Teu perdão. Que bom, Senhor, é louvarmos, adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Que bom, Senhor, é desfrutarmos da Tua presença, mercê do sangue de Jesus Cristo que sobre nossa vida está. Muito obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo. E que o Senhor nos conduza nesse passeio por Sua santa palavra. Que possamos ter o nosso coração totalmente entregue e coração ensinável diante de Ti. Que o Senhor possa nos consolar nessa noite, mas também nos confrontar, mercê da Tua palavra. Eu te peço, esteja conosco, Senhor, e fale-nos ao nosso coração, como sempre tens feito, a partir do púlpito dessa igreja. É a nossa oração sincera, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, o título do sermão desta noite é Saudades do Culto. Será que nós sentimos saudades do culto? Em algum momento na nossa vida, quando nos vemos impossibilitados, incapacitados de estarmos presentes? Será que sim? Ou será que não? Percebam, existem pelo menos 4 tipos de salmos, ou assim poderíamos classificá-los. O primeiro tipo são salmos de libertação. Tem toda uma carga dramática, e no drama dos salmos de libertação, expressa a opressão que o povo de Israel padecia e a busca pelo êxodo, pela saída, pela fuga daquela situação constrangedora. Depois temos os salmos de instrução. Sim, os salmos de instrução são salmos didáticos que apresentam lições para a nossa vida. Falam, por exemplo, sobre a eleição de Yahvé, que escolheu o seu povo desde a eternidade passada, antes da fundação do mundo. Ou seja, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E fala sobre a aliança de Deus, o nosso Deus que é o Deus de pactos.
Temos também os salmos de louvor, que são tão queridos por nós, não é mesmo? Apresentam toda a nossa carga de admiração pelas obras da criação, por exemplo, ou por toda a ação do Senhor, por toda a providência que Ele mesmo entrega a cada um de nós, às nossas famílias, às nossas vidas. E temos, finalmente, os salmos de celebração, que são salmos de festa, que eram entoados quando o povo estava ataviado e cantava e adorava e salmodiava na presença do Senhor. Dentro dessa categoria salmos de celebração, nós temos os salmos de romagem, quando o povo de Israel marchava em romagem para Jerusalém, para o templo, a fim de apresentar a sua adoração. O Salmo 42 é um salmo de libertação, um salmo onde os salmistas revivem os dramas vividos no passado, a fim de apresentar conselhos para hoje e para amanhã. Podemos dizer que o pano de fundo do Salmo 42 é a ausência do culto a Yahvé. Por alguma razão, os salmistas estavam longe do templo e anelavam em seus corações retornar à casa de Yahvé, a fim de prestar-lhe o devido culto. Os autores do Salmo 42 são os filhos do levita Coré. São os próprios descendentes daquele que foi o líder da sedição de Israel, que ao lado de mais 3 pessoas, Datã, Abirão e On, se levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão e foram engolidos vivos pelo abismo. Deixa eu me reportar um pouquinho a esse episódio. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia também, aí no livro de Números, nós vamos encontrar no capítulo 4, quando o Senhor estabelece as funções dentro da casa de Levi. A família, a tribo de Levi foi separada para os serviços do tabernáculo. E Levi, nós sabemos, tinha 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Interessante dizer isso. Toda a família de Levi foi separada para os encargos da casa do Senhor. No caso específico, naquela ocasião, do tabernáculo. E o serviço praticamente era comum, com um ou outro detalhe. Mas acontece que o Senhor separou uma pessoa em especial da família dos Gersonitas, Arão, para ser o sacerdote. O sacerdócio estava na família de Arão. Por quê? Porque assim o Senhor desejou, assim o Senhor quis. E assim ele fez. Conselho de sua própria vontade, exercício de sua soberania e ponto final. O Senhor faz como melhor lhe apraz. Quem foi o seu conselheiro? Quem pode aconselhar? O Todo-Poderoso, não é verdade? Então, Arão, ele foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Nós encontramos na Bíblia 2 linhagens sacerdotais. A primeira, a linhagem sacerdotal de Arão, a arânica, e a segunda de Melquisedeque. Jesus foi o sumo sacerdote não dessa linhagem, da ordem de Arão, mas de uma outra ordem, da ordem superior, a ordem de Melquisedeque, como nós aprendemos com o escritor aos Hebreus. Mas perceba que, se você for olhar com mais acurácia, Coré é da família dos coatitas, que está a partir do versículo 34 do capítulo 4. E no versículo de número 34, diz assim: todo aquele que entrou neste serviço para exercer alguns encargos na tenda da congregação. E versículo 37, foram contados das famílias dos coatitas todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Ou seja, todas as famílias que seguiam essas 3 famílias exordiais, as famílias de Gerson, de Merari e de Coate, serviam no tabernáculo. Mas os coatitas serviam dentro do tabernáculo. Assistiam de maneira mais especial. Será que não estaria bom para nós, para mim ou para você, se o Senhor separasse a sua família para servir dentro do tabernáculo? Assistir dentro do tabernáculo tudo aquilo que fosse necessário, ou não? Não para Coré. A Bíblia diz, lá no capítulo 16, abra comigo, por favor. Versículo 1. Coré, filho de Zá, filho de Coate, portanto, da tribo dos coatitas, da família dos coatitas, filho de Levi,
Tomou consigo a Tatã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Ele foi fora em outra família, em outra tribo. Pegou os filhos dos Rubenitas e os somou em sua sedição e começou a falar perante Moisés, né? E agora não somente mais os 5, mas com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E aí vai se juntando a essa sedição mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. E daqui a pouco vem mais 2.200, está no versículo 7. E lá no versículo 10, então, todos os seus irmãos, filhos de Levi, estavam já com ele, e assim por diante. E daqui a pouco, o mal da murmuração havia se espalhado e alcançado todo Israel. O fato é, o que estava acontecendo no coração de Coré? Ele não podia suportar que Arão exercesse uma autoridade sacerdotal, sendo que todos os filhos de Levi haviam sido separados para o serviço do tabernáculo. Por que agora só Arão? Por que o Senhor fala através de Arão e não pode falar através de nós? Por que o líder tem que ser Moisés? Não posso ser eu o líder? Então eles levantaram essa sedição, esse coração. E a Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 26 de Números, no versículo 10, que o Senhor, ao julgar e ao mostrar quem de fato deveria ser o sacerdote, quem era o líder, que era tipologicamente representava Jesus Cristo, o próprio Moisés, ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 26, quando a terra abriu a boca e os tragou com Coré, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Mas, diz o versículo 11, os filhos de Coré não morreram. Aí é que entra uma consideração extremamente importante que eu gostaria de fazer deste sermão. Por que os filhos de Coré não morreram? De acordo com a tradição judaica, o Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Coré, ainda que pese que há teólogos de peso, como por exemplo João Calvino, que acreditam que esse salmo foi escrito por Davi. Não somente ele, mas Charles Spurgeon vai dizer que o Salmo 42 tem o cheiro de Davi. E de fato, parece muito com Davi. O apego, o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo culto. Mas eu prefiro a tradição judaica. E nós vamos entender por quê. O Salmo 84 vai nos explicar a razão, o fato de que os filhos de Coré não morreram. Por que isso aconteceu? Salmo 84, versículo 1, se você me acompanhar. 1, 2, 3 e o versículo 10. Salmo 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. De acordo com a tradição judaica, enquanto o pai Coré fazia com os outros amigos uma sedição contra Moisés e Arão, seus filhos preferiram permanecer no serviço da tenda. E assim o fizeram. Por isso não foram tragados vivos. Por isso não participaram daquele castigo. A alma que pecar, essa morrerá. E essa palavra se cumpriu na vida de Coré e de seus amigos, que buscaram seduzir o povo. A palavra do Senhor nos ensina que os filhos de Coré vieram a ser estabelecidos como os porteiros na casa de Israel. Quando vai acontecer isso? Mais à frente. Cerca de 500 anos depois da morte de Coré, um novo rei foi colocado no trono de Israel pelo Senhor. E o seu nome era Davi. E o coração de Davi anelava pelo Senhor, pelo culto, pela casa do Senhor. Uma das providências que ele fez foi trazer de volta a arca que estava há muito tempo afastada de Jerusalém e trazê-la novamente, onde ele estabeleceu o tabernáculo. Estabeleceu também o culto, as ordens do culto, o serviço do culto, os porteiros do culto. Ou seja, o coração de Davi estava completamente empenhado no culto ao Senhor.
1 Crônicas, capítulo 9, versículos 17 e 19, vai nos dizer exatamente esse momento. Diz assim: os porteiros Salum, Acube, Talmã, Aimã e os filhos deles, Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, a casa de seu pai. Os coreitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas às portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Interessante, o que aconteceu? Davi, ao estabelecer o serviço do tabernáculo e a ordem do culto, ele buscou essa família e honrou essa família. Ele viu nessa família a capacidade de fazer um grande serviço para o Senhor. E ele, a partir do versículo 31, ele vai separar os filhos de Coré também para o canto. Vai dizer assim: são estes os filhos que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Coré. Olha que coisa interessante. Coração do rei voltado para fazer o cumprimento daquilo que havia sido estabelecido pela palavra do Senhor. E de maneira especial honrar aquelas pessoas que preferiram estar onde? No tabernáculo, servindo ao Senhor, do que em qualquer outro lugar. Essa também é a sua vontade? De estar na casa do Senhor servindo do que em qualquer outro lugar? Quantas vezes nós tomamos partido nas causas que são contra o Senhor, ao invés de estarmos na casa do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor determinou que cumpríssemos, fazendo aquilo que o Senhor nos separou para fazer? Mas Davi estava atento. E os filhos de Coré se afeiçoaram ao rei Davi e viram, por exemplo, quando Davi não percebeu que o seu filho Absalão, com o coração endurecido, ficou 2 anos à porta do templo, também levantando uma nova sedição. O mesmo coração de Coré se encontrava agora no coração de Absalão. E 2 anos se passaram. E Absalão falava a todos aqueles que não concordavam com o rei, que se levantavam contra a autoridade do rei, e formou um grande exército. E saiu de Jerusalém e pegou esse exército, agora marcha contra Jerusalém a fim de tomar o lugar de seu pai. Seu pai, agora vendo-se fragilizado, resolve sair de Jerusalém e fugir. E acontece que os filhos de Coré acompanham Davi. E ao acompanharem Davi, eles percebem aquele coração do rei que deixava a cidade, o tabernáculo que ele havia erigido, ainda não tinha templo nessa época, mas o culto que havia sido deixado, abandonado, e o coração de Davi chorava por causa daquilo. E vendo o choro e o lamento do rei acerca de toda a situação que ora enfrentava, então os filhos de Coré, mercê do Espírito Santo, escreveram esse belíssimo poema em forma de canto, esse salmo. Agora, olhando para o Salmo 42, notamos uma imensa carga de simbolismos. Mas eu vou me ater em apenas 2. 2 símbolos que são utilizados para tocar de forma profunda o coração das pessoas, que assim como Davi e os filhos de Coré, também sentem saudades do culto. O primeiro símbolo é o símbolo da corça sedenta, que nos leva a suspirar por Deus como a corça suspira pela água. Dos versículos 1 a 5, encontramos a descrição do terrível drama da seca. Na seca, os animais são os que mais sofrem. Veja, por exemplo, no quadro similar apresentado pelo profeta Jeremias e pelo profeta Joel. Joel, no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto.
Jeremias, no capítulo 14, versículos de 1 a 6, vai descrever palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água, e estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida. E por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos dos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Triste quadro, não? Os desertos envolvidos agora ainda mais pela grande seca. E os salmistas aqui, no Salmo 42, descrevem essa melancolia, essa cena deveras melancólica em que uma corça sedenta busca avidamente pela água, mas não encontra. Você consegue imaginar essa cena? A terrível cena do Salmo 42 não é, todavia, uma seca de estio, mas uma seca de culto, uma seca de adoração, uma seca de contemplação do divino em sua casa, uma seca de estar na presença de Deus. É isso que o salmista descreve, utilizando desse simbolismo triste da seca. O drama vivido por Davi, presenciado pelos salmistas, é o drama de não poder ir à casa do Senhor cultuar. Talvez porque fosse o mesmo no tempo da fuga de Davi. Talvez o coração dele doído, apertado por causa do levante de seu próprio filho Absalão. Talvez porque o templo não foi permitido a Davi que o construísse porque suas mãos estavam cheias de sangue. Mas percebam que há uma privação. Davi não estava deixando de ir à casa do Senhor porque ele queria, porque ele estava muito cansado. Exausto da semana, pastor, eu estou tão exausto, tão cansado, fadigado, que eu não vou ao culto, eu vou me privar de ir ao culto. Não. Os filhos de Coré não estavam no culto porque estavam deveras cansados da fadiga, do estresse, do cansaço. Não. Eles foram privados da tenda do tabernáculo. Não podiam se aproximar dali, pelo contrário, tinham que dali fugir por causa de Absalão. O que acontece hoje muitas vezes, queridos, é que as pessoas se privam de ir ao culto. Por quê? Porque eu estou cansado demais. Exausto demais. Fadigado. Não Davi. Não os filhos de Coré. Percebam que há uma privação que é expressa em lágrimas. As lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E nós? Nós lamentamos assim também? Ou cabe a mim e a você o corar de vergonha porque simplesmente deixamos de vir à casa do Senhor cultuá-lo? Porque decidimos fazê-lo. Somos o soberano da nossa própria vida, conselho da nossa própria vontade, exercício da nossa soberania, contra a soberania do Senhor, deixamos de cultuar. O salmista descreve o contraste do culto e a ausência de culto a Yahvé. Percebam, no culto, a alma sequiosa, sedenta é saciada. Ela encontra as águas. No culto, há a presença operosa da face de Deus. No culto, há alegrias sem fim. No culto, há comunhão na multidão em festa.
No culto à procissão à casa do Senhor, no culto a gritos de louvor e alegria, mas sem culto, só o que há é sede insaciada. Há ausência de Deus, há lágrimas e tristezas, há inimigos à espreita dizendo: teu Deus onde está? Sem culto há abatimento de alma. Hoje, aqui, os salmistas estão a nos perguntar: é possível viver sem cultuar a Deus? É mesmo? Como você consegue? Como vocês conseguem? Como vocês se privam da presença do Senhor no culto, na Assembleia Solene? Como vocês deixam de vir? Como? Vocês não sentem? O segundo símbolo utilizado neste salmo são os abismos. Os abismos que nos levam a confiarmos em Deus, mesmo em meio ao caos. Dos versículos 6 a 11, os salmistas apresentam a instabilidade humana ante aos acontecimentos da vida, porque somos vulneráveis, dizem os salmistas. Os escritores se veem abatidos ante a queda torrencial das águas que em cachoeiras sobrevêm em suas vidas, as catadupas. Você já teve essa experiência com certeza. Embaixo da queda de uma grande cachoeira, mal se consegue respirar, não é mesmo? Quanto tempo suportaríamos sob as catadupas caindo em nossas cabeças? E isso ele está apresentando. É sufocante. Os salmistas nos transportam para o lugar do mar, na praia, quando começamos a caminhar praia adentro, e daqui a pouco não dá mais pé, e as ondas começam a quebrar, levando o frágil ser humano a perder o apoio dos pés e quase a sucumbir de tanta água. Nesse paradoxo do primeiro símbolo, a ausência de água, agora nós temos o outro símbolo, o excesso de água, mas não é uma água potável, não é uma água que se consome, é uma água com sal, imprópria para o consumo, e